Olá, sou o professor Uranil, seu professor de atualidades, mais realidade do Distrito Federal e RID. Para você que teve aula comigo, tanto no presencial quanto no online. Para você que teve aula com o professor Reginaldo Veras, tanto no presencial quanto no online. Para você que baixou o aplicativo do professor Reginaldo Veras, foi lá no Play Store, baixou o aplicativo e encontrou lá as suas aulas 0800 sobre Distrito Federal mais RID em 9 capítulos. E para você que adquiriu o nosso livro aí nas principais livrarias da cidade, e aí eu vou deixar aqui, né, um abraço aos nossos alunos aí. João Henrique, que direto manda no WhatsApp, manda lá no Face, no Message. Professor, me explica isso. Pro Wellington, pra Leda, pro Everton e para todos vocês que ao longo do Distrito Federal e as outras cidades que compraram o nosso livro e estavam estudando nos mais diversos cantos desse país, trouxe para você uma novidade. Estou me especializando agora em fazer mapas mentais. Vamos ver se isso aqui ajuda você para sua prova. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, ó, recapitulação de História e Geografia do DF mais RID em poucos minutos. Grave isso aqui para amanhã. Primeiro, a capital era em Salvador, devido a questões econômicas, vai para o Rio de Janeiro. Desde essa época já tinha quem defendesse que a capital fosse para o interior, alegando questão de segurança. O primeiro a fazer isso foi Marquês de Pombal, depois Tiradentes, que vai sugerir para as Minas Gerais, e Póvoa da Costa, que é o fundador do jornal O Correio Brasiliense, e alegando questão de segurança, interiorização, e que o Brasil deveria fazer igual os Estados Unidos, construir uma cidade para ser capital. Ele faz um artigo onde ele defende a transferência da capital para o interior, para as Minas Gerais. Esse artigo dele vai influenciar a primeira Constituição Brasil Império, em 1824, e lá já fica sugerido que a capital fosse para Paracatu dos Príncipes, nas Minas Gerais, e o nome já seria Brasília. Não transfere ainda. Em 1883 vem o famoso Sonho de Dom Bosco. E em 1891, na primeira Constituição Brasil República, no artigo 3º, fica determinado uma zona de 14.400 km², que seria oportunamente demarcada para estabelecer a capital federal. É feita então a Missão Cruz, que durante 7 meses vão ficar aqui no interior do país e vão fazer todos os estudos, e desses estudos sai a demarcação do chamado quadrilátero Cruz. Não transfere a capital. Final do século XVIII, crise econômica, crise do café. Século XIX, crise econômica, crise do café, e início do século XX, Primeira Guerra Mundial. Mas em 7 de setembro de 1922, é lançada a pedra fundamental da construção da futura capital em Planaltina. Em 46, na Constituição, se determina que em 60 dias seja criada uma comissão para fazer os estudos, para novamente fazer estudo para demarcar a capital. Então é feita a Comissão Poli Coelho, que conclui que os estudos de Cruz estavam certíssimo, mas vai sugerir uma área maior. Não é feito essa área maior. O Congresso determina que uma missão dos Estados Unidos, chamada Donald Belcher, faça o quê? Faça os estudos aonde deveria ser instalado o sítio, entre 15 graus e 30 minutos de latitude sul e 17. Então esse retângulo é chamado retângulo Belcher. Aqui então é escolhido o sítio Castanho, e em torno do sítio Castanho é demarcado o Distrito Federal, uma área de 5.800 km². JK se candidata à presidência, faz o primeiro comício em Jataí, em Goiás, é interpelado pelo tal Tuniquinho, que pergunta se ele vai cumprir a Constituição e transferir a capital. Ele fala que sim, então é incluído em 30 metas JK, incluída a 31ª, que é a construção de Brasília. Ao ser eleito, ele em Anápolis, ele vai fazer a ordem para transferir a capital. Então é feito um concurso no âmbito nacional. Quem participa desse concurso para escolher o projeto piloto para a construção de Brasília? Várias pessoas, entre eles quem ganha, Lúcio Costa, com esse projeto aqui. Ele, Lúcio Costa, é urbanista, lembra que é o Lúcio, o de urbanista, não é isso? E ele convida o seu amigo Oscar Niemeyer para ser o arquiteto. Oscar Arquiteto, não é isso? Vai começar a construção, mas para ter construção vai trazer os candangos, que eram trabalhadores que estavam no Nordeste, devido à questão relacionado com a estrutura fundiária, passando fome devido à seca, vem para transformar em
sonho em realidade e concreto, o que muito tinha sido sonhado por Dom Bosco, transformar isso aqui em leite e mel. Mas aqui a jornada de trabalho e as condições de trabalho era exaustiva, alimentação deficiente, moradia, isso gera revolta, e para combater a revolta foi criado a GEB, a Guarda Especial de Brasília, que descia a pancada nos trabalhadores. Se não fosse assim, não teria inaugurado Brasília no dia 21 de abril de 1960. E vai lembrar que essa data é em homenagem a Tiradentes. Vamos lembrar também que essa área do projeto piloto de Lúcio Costa, ela foi tombada, ou seja, no meu português goiano, ela foi congelada e com isso recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O título foi dado pela Unesco, mas para manter esse título teve que congelar a cidade, porque senão não fazia sentido você dar um título e depois fazer essa modificação. Na parte de aspectos físicos, vale lembrar que o relevo do Distrito Federal é de planalto, o clima é o tropical semiúmido de 2 estações, uma quente e chuvosa e a outra seca e fria. Os solos são ácidos, mas pode ser corrigida essa acidez, e com essa correção a gente tem uma alta produtividade através de adicionar calcário. E o ato de adicionar calcário ao solo, nós falamos que é a calagem. A hidrografia do Distrito Federal. Eu sempre falei isso em sala de aula, vamos lembrar. Tá fazendo a prova? Manda uma cartinha para mim. Lembra que o professor Urani, ele é da onde, gente? Da Ceilândia. Próximo a Ceilândia tem o Rio Descoberto. Então tem a Bacia do Descoberto. Vamos lembrar que a fronteira leste é o Rio Preto, que deságua no Rio São Francisco. E aqui nós temos águas emendadas, um rio que sobe, que é o Rio Maranhão, porque lá em cima tem o estado do Maranhão, mas para chegar ao Maranhão você passa pelo Tocantins. Ele vai desaguar no Tocantins, Araguaia. E esse nome desse rio, professor, isso não lembrar, vai pro bar, reza pro santo do bar. Qual é o santo do bar? É o São Bartolomeu, que ele se une com o Rio Descoberto e vai desaguar na bacia Paranaica, ou do Paraná, ou Platina. Também vão lembrar que a vegetação característica do Distrito Federal é o cerrado. E o cerrado ele recebe várias classificações. Cerrado Campo Limpo, onde predomina o quê? Só o mato aqui, ó. O campo tá limpo para você jogar uma bola. Quando você tem os arbustos, sujou, não dá para jogar bola mais. É cerrado campo sujo. Quando você mistura os três, herbáceo, matozinho, arbusto, moita e árvores, você tem o chamado cerrado típico. Se você tem mais umidade, fecha tudo, cerrou tudo, é o cerradão. Prevalece as árvores e os arbustos. Nas áreas alagadiças aparece o que? Os buritis, onde a gente, quando moleque, ia lá muito buscar taleta para fazer pipa. Então aqui é os campos buritis ou veredas. E ao longo dos rios nós temos o que, gente? As matas, por isso nós temos o nome de mata ciliar, porque imita os cílios. Vamos lembrar também que o Distrito Federal é subdividido em regiões administrativas. Isso vem desde 64 pela Lei 4545, que na época criou 8 regiões administrativas. Atualmente são 31 RA, sendo a última a FERCAL. As regiões administrativas possuem administradores escolhidos atualmente pelo governador. O governador recentemente mandou um projeto para a Câmara Legislativa para que ela pudesse passar a administrador e ser eleito, mas isso só para 2022 se for aprovado. Vamos lembrar que as regiões administrativas não possuem, tá, gente, autonomia econômica nem política. A arrecadação é do governo do Distrito Federal e a autonomia política não existe, tá? Para a região administrativa é do Distrito Federal, com a Câmara Legislativa, com 24 deputados distritais. Nós temos ainda a representação política de 8 deputados federais e 3 senadores. Vamos lembrar também que, devido à pressão populacional, a população do DF vai para o entorno, faz essa pressão no entorno, e no entorno o Goiás e Minas Gerais não dá a devida atenção. Então a região do entorno do DF é o que eu falo sempre, são os filhos que Goiás e Minas não reconhecem, que o DF não queria e não podia adotar. Juiz fala, criança não pode ficar abandonada, então guarda compartilhada, e com isso cria a RID, Região Integrada do Distrito Federal e do Entorno, composto pelo DF, Goiás e Minas. Distrito Federal, 19 municípios de Goiás e mais 2 de Minas Gerais. Vamos lembrar que tem a polêmica de Cabeceira Grande, que ela participa das propostas da RID, participa das políticas da RID, da infraestrutura feita pela RID, mas ela na lei não está lá listada. Inclusive, possui
aprovado recentemente na Câmara Federal e projeto em tramitação no Senado Federal para incluir mais 11 municípios de Goiás na RID e 2 de Minas Gerais, Arinos e a própria Cabeceira Grande. Ela então, lembrando, ela participa das políticas implementadas na RID, mas ela não integra a RID na lei. Vamos lembrar também que houve a proposta da Constituição do Estado do Planalto Central, que era pegar só Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Guará, Águas Claras e mais Brasília, e só isso virar o DF. O restante do DF, segundo esse projeto, deveria se unir com o entorno e virar o Estado do Planalto Central, cuja capital seria Taguatinga. Esse projeto morreu, foi arquivado. Atualmente tem um projeto em tramitação no Congresso para criar o Estado do entorno com 18 municípios de Goiás e a capital seria em Lusiânia. Está em tramitação. E, por favor, não confundam cidade satélite, que é sinônimo de cidade dormitório. Exemplo, Águas Claras, você vai para casa para dormir. De manhã todo mundo sai, à noite todo mundo volta. Ela é uma verdadeira cidade dormitório, ela é uma cidade satélite, uma cidade secundária em relação a Brasília. Isso não pode ser confundido com região administrativa, que é subdivisão política do Distrito Federal. Para finalizar, vamos lembrar que o Distrito Federal possui a mais alta renda per capita do país, que nós temos o maior número de shopping center proporcional e a nossa frota de carro devido a essa alta renda já tem um carro para 1,7 habitantes. Mas nós temos a mais alta desigualdade social do país também. E aí, se nós temos desigualdade social, tem pessoas vivendo no lixo, e nós temos que falar da desativação do lixão da estrutural, e esse lixão foi virado o quê, gente? Aterro sanitário, que está hoje em Samambaia RA 12. Então nós falamos aqui desse mapa mental. E para finalizar, nós temos aqui as BRs, a 010, que é a Belém Brasília, a 020 Brasília Fortaleza, 030 ela é projetada, mas não é construída. A 040 nós temos Belo Horizonte, Minas Gerais, a 060 que liga Brasília a Goiânia, a 070 Brasília Águas Lindas e a 080 Brasília Padre Bernardo. Acredito que com esse mapa mental você teve uma recapitulação de tudo o que você viu sobre o Distrito Federal. Um grande abraço para você e uma excelente prova e rumo à vitória!